Domingo passado, nós conversamos sobre o que é a Páscoa, né? Assim, os 3 dias da Páscoa, sexta, sábado e domingo. E hoje é domingo, hoje é dia de se alegrar, hoje é dia de celebração. Mas houve a sexta-feira e houve o sábado. E a gente viu que sexta-feira foi o dia da dor, foi o dia do sofrimento, o dia da tortura, da prisão, dos tribunais falsos, do julgamento, né? Da humilhação, de toda aquela dor que Jesus passou. E a gente viu que para passar por esse dia, né, passar pela sexta-feira, nós vimos com o exemplo de Jesus que há 2 coisas que nós podemos fazer. Uma é chamar os amigos para perto, que foi o que ele fez quando ele sobe o monte Getsemane, ele convida os amigos para estarem com ele. E a segunda e mais importante é se colocar na presença de Deus, é orar, é buscar a presença do Senhor. E a gente viu que quando Jesus faz isso, ele faz 3 coisas. Primeiro, ele estabelece a soberania de Deus, ele estabelece o poder de Deus sobre a vida dele, né? E ele começa dizendo assim que tudo, o Senhor pode todas as coisas, né? Então a gente viu que na nossa oração a gente tem que estabelecer quem realmente tem o poder. É Deus quem tem o poder. E depois Jesus clama e ele fala sobre a sua própria dor. Então ele apresenta a Deus a sua súplica, o que ele quer. E ele fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Então, Jesus é totalmente honesto diante de Deus. E ele fala para Deus o que ele gostaria que acontecesse. Mas ele conclui clamando pela vontade de Deus. Mas seja feita a tua vontade. Então são 3 passos que Jesus nos ensina a orar para atravessar essa sexta-feira, para atravessar a dor quando ela surge. A dor de uma separação, a dor do desemprego, a dor de uma enfermidade, a dor de uma opressão, enfim, seja qual for a dor. Jesus nos mostra esse caminho. Aí vem o sábado. O sábado é o dia da dúvida, é o dia do silêncio, e agora? Né? É o dia do e agora? O que a gente faz? E eu creio que muitos de nós temos muitos sábados nas nossas vidas. Quando a gente para e pensa, e agora? O que eu faço? Que passo que eu dou agora? E você tem um silêncio, de repente todo mundo sumiu, os discípulos sumiram, todo mundo vazou, né? E Jesus, e a palavra também nos dá uma maneira de passar pelo sábado. E a maneira é confiar nas promessas do Senhor. E eu mencionei para vocês que a Bíblia tem mais de 7.000 promessas. Vocês sabiam disso? Não, né? Esse é o problema, a gente não sabe as promessas, a gente não conhece as promessas. E essa promessa que você não conhece é como um cheque dentro da gaveta. Não tem valor algum. Ele só vai ter valor o dia que você sacar e fizer proveito desse dinheiro, desse valor que ele tem. Então nós precisamos ir para a palavra, aprender quais são as promessas, se apropriar dessas promessas e confiar nelas. Aí no meu GM de ontem, Júlio, a gente estava conversando com os meninos, né? Eu falei, mas qual que é o problema? Por que a gente não confia? O que é o pré-requisito para você confiar em alguém? É você conhecer? Então tudo volta ao ponto de conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus com profundidade para podermos confiar naquilo que Ele nos diz. E às vezes a gente não consegue confiar porque não conhece o bastante, né? Então para a gente passar pelo tempo do silêncio, para a gente passar pelo tempo da dúvida, a gente viu, nós precisamos aprender, conhecer e confiar nas promessas. Aí hoje é o domingo, domingo é o dia da vitória, domingo é o dia da salvação, né? Domingo, naquele domingo algumas mulheres foram até o túmulo e chegaram lá e o túmulo estava vazio. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, conversando com o meu grupo ontem também. Eu falei, cadê os discípulos? Por que os discípulos não estavam lá fazendo uma vigília em frente ao túmulo? Jesus não falou para eles que ele ia ressuscitar no 3º dia? Sim ou não? Sim. Veja bem, se eu falo para você, ó, o negócio é o seguinte, eu vou morrer, mas depois de amanhã eu vou ressuscitar. E você acredita e confia no que eu falei, o que você vai fazer depois de amanhã? Eu ia ficar na porta do túmulo contando os segundos. Mas, quero ver, vai ser a coisa mais louca do mundo. Na hora que esse negócio abrir, vai sair uma luz, Jesus vai ser, imagina que loucura que vai ser. Só que eles não estavam lá. Por que eles não estavam lá? Por que será que eles não estavam lá? Mas as mulheres estavam, e as mulheres chegaram até lá e descobriram que o túmulo estava vazio. E apareceram alguns evangelhos que contam um anjo, outros falam 2 anjos, mas o ponto principal não é quantos anjos. O ponto principal é quantos Jesuses estavam dentro daquele túmulo. Nenhum. O túmulo estava vazio.
E elas saem empolgadas e elas vão contar a história para os outros. Aí tem gente que não acredita. Aí Jesus aparece na estrada de Emaús e conversa com 2 discípulos. E eles também têm dificuldade de entender quem Jesus era. E de repente abre o olho e eles entendem quem que é Jesus. E eles ficam abestados, como diz o Saulo. Daí vão correndo falar para os outros discípulos. E os discípulos falam, aí Tomé fala, só acredito vendo, né? E é aquela comoção toda e Jesus aparece. E Jesus conversa com eles. Jesus mostra as suas ferimentas, e Jesus come com eles, e Jesus vai pescar com eles, e a Bíblia diz que Jesus até assa um peixinho ali na beira da praia, e Jesus fica com eles alguns dias e conversa com centenas de pessoas. E aí algo incrível acontece, tudo muda. Aqueles mesmos discípulos que não acreditaram o bastante para ficar lá numa vigília esperando o túmulo abrir, de repente saem enlouquecidos, bombados, como a gente diz, falando desse Jesus que ressuscitou. O que acontece na vida deles? Por que essa mudança? Porque eles se encontram com Jesus ressurreto. Eles se encontram com Jesus. E de repente eles entendem, uau, ele não é só um profeta. Ele não é só um mestre. Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Porque ele ressuscitou, ele voltou da morte. E isso traz um impacto tão grande na vida daqueles homens, que dá a eles coragem, ousadia, força. E eles saem falando, e eles saem falando. E 300 anos mais tarde, César se torna um cristão. Aquela igreja que primeiro é perseguida, tentam acabar com ela, tentam matar todo mundo, não conseguem. 300 anos mais tarde se torna a religião oficial do Império Romano. Como que isso acontece, gente? Com 11 homens apenas. Como que isso acontece? Isso acontece porque eles viram o Senhor ressurreto. E essa alegria, esse poder de estar com Jesus, transforma a vida deles. E faz com que eles façam tudo isso que eles fizeram. Agora, hoje nós estamos aqui em mais de 80 pessoas. Imagine se nós todos formos impactados com essa mesma alegria, com essa mesma força. Eles tomaram o Império Romano, a gente pode tomar o mundo. O que a gente precisa para isso? Se encontrar com esse mesmo Jesus. Se encontrar com esse mesmo Jesus. Porque nós precisamos é confiar no poder de Jesus. É nos voltar para Jesus. Entender que nós precisamos de um Salvador, que há muita coisa na nossa vida que nós não vamos poder resolver. Há coisas sim, que nós temos que resolver, nós temos que lidar, nós temos que fazer a nossa parte. Mas há muitas outras coisas que nós não vamos conseguir resolver. E a principal delas é a nossa salvação. Não há outra maneira. Só através de Jesus. Eu garanto para você que se houvesse outra maneira, Deus teria escolhido outra maneira. Ele não ia mandar o filho dele morrer à toa, se tivesse um jeito mais fácil. Mas não há. O único jeito é através de Jesus. Então, resumindo tudo, para passar por esses dias difíceis da nossa vida, pela sexta-feira nós precisamos clamar a Deus, falar, Senhor, tudo te pertence, todo o poder é teu. Está aqui a minha dor, está aqui a minha dúvida, mas seja feita a tua vontade. Para passar pelo sábado, eu preciso lembrar das promessas, aprender quais são as promessas. Para passar pelo domingo, eu preciso confiar no poder. Porque quando a gente faz isso, todas as coisas se tornam possíveis. João 11, 25 e 26, Jesus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E no finalzinho ele pergunta assim: você crê nisso? E eu acho que essa pergunta, você crê nisso, é para nós hoje. Você crê nisso? É Jesus perguntando, você crê nisso? E ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É nessa promessa, que é uma das 7.000, é nessa promessa que os discípulos acreditavam. Jesus está falando que se eu crer neles, mesmo que eu morrer, eu vou viver eternamente. E ele provou que isso é possível, porque quer saber? Ele morreu e ele está vivo. Então ele provou que ele pode fazer o que ele está falando que vai fazer. Ele não é só um cara que sai falando as coisas, é um cara que mata a cobra e mostra o pau. Entendeu? Ele fala que vai fazer e faz. E eu creio que isso dava tanta ousadia para aqueles primeiros cristãos, porque eles sabiam, se eu morrer, é lucro. Eu vou para a eternidade.
E se eu não tenho medo da morte, eu vou ter medo do quê? Nada. O que mais dá medo para nós é a morte, não é? Fora isso, se eu não tenho medo nem de morrer, vou ter medo do quê? Eu não preciso ter medo de coisa alguma. Isso nos enche de coragem, nos enche de ousadia. E aí Jesus diz mais, ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está falando, eu vou mostrar o caminho, eu vou te dar 7 passos, ou eu vou te dar, hoje está na moda aqueles livros de 3, 5, 7, 12, 21, 28, né? 28 maneiras de ser feliz, 21 maneiras de ficar rico, 13 maneiras de conquistar a pessoa amada, 12 maneiras de ter o melhor filho do mundo, né? Isso minha mãe leu. Então, e assim vai, né? Jesus não fala nada disso, Jesus fala, eu sou. Eu sou. Se você acreditar em mim, é só isso. É só isso. Então, para a gente chegar no domingo, a gente só precisa de uma coisa: Jesus. Só precisamos de Jesus. Nós não precisamos de princípios, não precisamos de listas, não precisamos de regras, não precisamos de religião. Nós não precisamos de rituais. Nós precisamos de Jesus. Só de Jesus. A religião, os rituais, tudo isso deve nos ajudar a chegar até Jesus. Mas não tem valor algum em si mesmos. Eles só têm valor quando nos ajudam a nos aproximar de Jesus. É para isso que elas existem. E quando Paulo ora por nós, esse texto eu queria muito colocar aqui, pena que é um texto meio longo, mas me acompanha, vou cortar ele em pedaços. Paulo em Efésios 1, 18 e 20 diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês, tem uma outra versão que fala assim, para que a mente de vocês seja aberta. Aqui ele diz assim, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês vejam, a fim de que vocês conheçam, em primeiro lugar, a esperança para a qual ele nos chamou. Então Paulo está orando para que nós conheçamos a esperança para a qual Cristo nos chamou. Qual é a esperança? A vida eterna, tá? A eternidade, a vida. Segundo, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, tá? A gloriosa herança que ele tem para nós. E terceiro, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Paulo está dizendo que ele está orando para que nós, eu e vocês, conheçamos a esperança, a gloriosa herança e a grandeza do seu poder. Que poder é esse? Conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O que Paulo está falando é o seguinte: ele está orando para que nós conheçamos o poder. Qual poder? O mesmo poder que ressuscitou a Jesus. Através do Espírito Santo nós temos o mesmo poder, o poder que levantou Jesus dos mortos. É esse poder que habita em nós. E é esse poder que Paulo está falando, que nós precisamos conhecer. O poder que levanta os mortos. E eu vou falar uma coisa para você: se Deus tem poder para levantar um corpo, para dar vida a um corpo morto, se Deus tem poder para ressuscitar um morto, Deus tem poder para ressuscitar o seu casamento, Deus tem poder para ressuscitar as suas finanças, Deus tem poder para ressuscitar o seu ministério, Deus tem poder para ressuscitar os seus relacionamentos, Deus tem poder para ressuscitar a sua saúde, Deus tem poder para ressuscitar a sua reputação, o seu amor. Seja qual for a área da sua vida que você vê morte, Deus tem poder para ressuscitar. Porque Ele ressuscitou Jesus. E Ele tem poder para ressuscitar qualquer área da nossa vida. Não há nada difícil demais para Deus. Não há nada difícil demais para o poder do Espírito Santo. E é por isso que Paulo em Filipenses 3,10 ele fala: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. E ele completa falando assim: a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Ele quer dizer o seguinte: nem que doa, nem que eu tenha que sofrer,
nem que eu tenha problemas, eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Que é esse poder que vai me trazer de volta à vida. E nesse poder eu vou ter a mesma ousadia, a mesma força, a mesma coragem daqueles 11 primeiros homens que impactaram o mundo, que fizeram com que hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui celebrando a Páscoa. Quase 2000 anos depois, nós estamos aqui celebrando a ceia, por causa da coragem que eles tiveram no poder do Espírito Santo. E eu creio que Deus quer levantar uma nova igreja velha, eu tenho que falar. Eu creio que Deus quer levantar uma nova igreja que é como a velha igreja do começo, uma igreja que fazia diferença, uma igreja que trazia um impacto, uma igreja que transformava vidas. Só que essa igreja só vai acontecer se nós nos movermos nesse mesmo poder, o poder do Espírito Santo, o poder que levantou Jesus dos mortos. Você quer esse poder sobre a sua vida? Amém? Você quer esse poder? Tudo isso começa com uma entrega. Uma entrega. Aí Romanos 10, 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu acho que a gente não entende muito bem o que é Senhor. O Brasil não é um país... nós não temos um governo, como é que fala, de rei, rainha, monárquico, não é um país monárquico. A gente não entende muito bem esse negócio de rei e rainha. Mas o seu Senhor naquela época era o cara que tinha o poder para te dar vida ou te dar a morte. Ele definia o que ia ser da sua vida. É esse Senhor que Jesus está falando. Talvez a gente poderia traduzir assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o diretor executivo da sua vida, Jesus é o gerente da sua vida, Jesus é o seu patrão, Jesus é o seu, não sei, é o seu, fala aí, seu tudo, seu comandante em chefe, é o seu general. Talvez fique mais fácil para a gente entender. É disso que ele está falando. Se confessar: Jesus, toma minha vida é tua, minha vida é tua. Aí você é salvo, aí você recebe o poder. Eu creio que todos nós um dia já fizemos essa oração. Mas quem sabe hoje, numa celebração de Páscoa, seja um bom momento para a gente fazer ela de novo. Falar: Senhor, já entreguei minha vida para o Senhor há muitos anos. Mas talvez nesses anos todos eu tenha me amolecido um pouco. Talvez eu não tenha sido um bom servo. Talvez eu tenha me esquecido um pouco de quem é que manda. Já nessa manhã eu quero reconhecer o meu pecado, reconhecer a minha insubmissão, reconhecer a minha rebeldia e declarar que Tu és o Senhor da minha vida. E mais uma vez clamar pelo Teu Espírito Santo, clamar por esse mesmo poder que levantou o Senhor do túmulo, para me levantar do túmulo, para me levantar e todas as áreas da minha vida que estão escuras, todas as áreas da minha vida onde há sombra, todas as áreas da minha vida onde há morte, eu coloco nas Tuas mãos para que o Senhor faça ressuscitar. Eu quero te convidar a fazer essa oração. A Gabi vai cantar para nós, né? E alguém vai tocar. Nós vamos distribuir a ceia. Enquanto ela canta, enquanto a gente distribui a ceia, vai orando aí silenciosamente, vai pensando qual é a área da sua vida que você precisa de ressurreição hoje. E ao final da música nós vamos tomar a ceia juntos e nós vamos orar. Amém? Entregando essas áreas para o Senhor, clamando pela presença do Espírito Santo.